suba, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12. Esse vai ser um momento onde nós vamos louvar ao Senhor através de canções, através do louvor cantado. Mas vai ser um momento também em que nós poderemos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. E eu queria ler esse texto, Marcos 12, do 41 ao 44. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu queria refletir rapidamente, não vamos pregar. Esse texto fala que num momento como esse, num culto, na época de Jesus, as pessoas estavam indo, porque é interessante que uma das características do culto do Velho Testamento é que as pessoas sempre faziam ofertas. Elas não compareciam diante do Senhor com as mãos vazias. Sempre traziam a sua oferta. E diz que Jesus, ele se senta, talvez se fosse aqui no nosso templo, ele sentasse aqui, né? Talvez ficasse batendo as perninhas aqui e olhando as pessoas que trariam as ofertas, os dízimos, diante do altar. Diz que ele estava ali, então, olhando, vendo o que as pessoas lançavam, até que veio uma viúva pobre e deposita apenas 2 moedas, que o texto diz que correspondiam a 1 quadrante. Era um valor muito pequeno. Aquelas moedas eram inclusive de cobre. Era talvez o menor valor das moedas do Império Romano. E aquela mulher coloca ali aquelas 2 moedas. E Jesus está olhando aquilo e ele chama os seus discípulos assim: vem cá, quero falar uma coisa para vocês. Está vendo aquela viúva ali? A melhor oferta que deram aqui nessa noite foi dessa viúva. E eu fico imaginando aquele discípulo falando assim: Senhor, eu acho que o senhor estudou, eu acho que o senhor foi na escola, eu acho que o senhor conhece valores. Teve gente que botou uma grana alta aí, teve gente que botou muito mais que ela. E Jesus vai dizer: a oferta dessa mulher superou a todos os outros ofertantes. Primeira coisa que eu queria destacar aqui é que se Deus estivesse interessado em quantidade, se Jesus estivesse interessado em quantidade, ele nunca teria dito isso daquela mulher. Porque em termos de quantidade, foi a menor oferta. Mas ele diz que aquela oferta foi a maior.
E o discípulo diz: mas por quê? Porque Jesus vai dizer: todos os outros que ofertaram aqui, ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto ela tinha. E a pergunta é: puxa, como é que alguém dá tudo o que tem? E antes de qualquer dedução antecipada, o que se quer dizer nesse texto não é como algumas igrejas até fazem, um apelo. Está vendo? Você deve trazer tudo o que você tem. Não é isso que eu estou me referindo. Mas o que Jesus destaca aqui é o fato dessa mulher depositar fé e dar tudo aquilo que ela tinha. E uma dúvida talvez fosse cruel: mas eu vou dar tudo isso, eu vou comer o quê? O que vai me sobrar? Como é que vai ser amanhã? Mas essa mulher, junto com as suas moedas, depositou a sua fé. Ela exerceu um princípio que é bíblico. Deus fala lá em Malaquias: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos derramar sobre vós bênçãos sem medida. É o próprio Deus que faz esse desafio. E essa mulher, então, ela entende esse princípio. É o princípio da semeadura. Aquela mulher, então, vai trazer algo que é tudo que ela possuía. Por isso, terminando essa pequena palavra, isso não é uma mensagem, não é uma pregação, apenas uma exortação pequena. Eu queria que você pensasse de que, mais do que a quantidade da oferta, Deus olha para o coração do ofertante. A alegria com que nós ofertamos, a convicção com que nós ofertamos, a fé com que nós ofertamos, a confiança com que nós ofertamos, sabendo que a quem nós estamos ofertando é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, nesse momento, quando você vai adorar ao Senhor com cânticos, e aqueles que vão adorar com as suas ofertas, que você traga com o seu coração alegre. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá, que oferta com alegria, não aquele que dá com pesar, aquele que dá achando que vai faltar, mas aquele que dá com liberalidade, sabendo que está semeando numa terra que vai produzir frutos e vai fazê-lo em abundância. Essa primeira canção, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor com cânticos, venha e traga também sua oferta e faça isso com alegria no coração, porque Deus vai olhar aquilo que está no seu coração, a intenção que está no seu coração de honrá-lo, de servi-lo com aquilo que Ele tem dado a você.